Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia, espero que vocês estejam bem. Tô gravando esse vídeo porque ontem eu dei essa aula online, né, em modo remoto, mas alguns alunos que não estavam online, que estavam na escola, a escola não conseguiu acesso com o CMSP para transmitir essa aula que eu dei no CMSP de modo remoto. Então, é fundamental você assistir essa aula para as próximas aulas, onde nós iremos realizar alguns cálculos termodinâmicos, ok? Pessoal, então, o que a gente retratou nessa aula remota da sexta-feira, né? Da sexta-feira não, gente. De ontem, dia 20 de abril, né? Pessoal, máquinas térmicas. As máquinas térmicas, elas vieram em expansão tecnológica juntamente com a Revolução Industrial que ocorreu no século XVIII e XIX, né, nos anos de 1760 a 1860. Pessoal, foi extremamente necessário essa Revolução Industrial devido ao crescimento populacional. Porque antes das indústrias, os produtos eram fabricados manualmente por artesanato ou por manufatura, né? Onde a quantidade de produto era bem menor e a demanda populacional em crescimento, muitas das vezes ficava sem determinado produto. Então, com a Revolução Industrial, vieram as máquinas térmicas, que fabricavam os produtos numa escala muito maior, né? E, logicamente, com a Revolução Industrial, o capitalismo acelerou drasticamente devido à quantidade de produtos oferecidos para a população. Aí o consumismo veio, né, gente? Muita gente comprando até o desnecessário. Vai um café aí, gente? Obrigada, muito obrigada. Então, voltando aqui, pessoal, foi também na Revolução Industrial que o primeiro trem foi para o trilho. O trem também é uma máquina térmica, né? Que usa uma fonte de combustível, uma queima, para poder se movimentar. Então, o trem foi para o trilho no século XIX, né? 1804, por exemplo, esse trem ele foi para os trilhos aí, levando aí todos os produtos aí para transitar nas ferrovias, né? Que é uma forma bem bacana, né? De locomoção. Pessoal, o que aconteceu aqui, ó? O artesanato, ele fabricava poucos produtos, porém o artesão, ele ganhava muito mais por produto. Na manufatura também, né, como era a mão, né, manual, eles ganhavam muito mais por cada peça. A partir das indústrias, houve o quê? Uma redução de artesãos de manufatura, porque a maioria foi trabalhar nas indústrias e serem operários, não mais artesãos, eles operavam as máquinas e começaram a ganhar muito menos por peça, por produto e trabalhar muito mais. Isso gerou uma revolta, vários conflitos ocorreram por conta dessa redução de salário por ganho, né, relacionado a cada peça, e as horas trabalhadas eram bem maiores. Isso, gente, foi uma exploração que ocorreu realmente. Isso tudo que eu tô dizendo iniciou na Inglaterra, viu, galera? No século XVIII, principalmente em meados do século XVIII, ok? E a partir da Inglaterra espalhou para todo o mundo. Pessoal, porém, temos não somente os contras, né? Temos também os prós. Com a entrada das indústrias, mais produtos surgiram e pessoas que antes ficavam sem determinado produto começou a receber.
Imagina, pessoal, hoje, questão de gente, questão de pessoas somente em artesanato. Realmente não dá certo. Então a tecnologia ela foi muito bem-vinda, precisa de alguns ajustes, né? Porém, precisamos de indústria, sim, precisamos de tecnologia. Pessoal, então olha só, a máquina térmica, ela funciona. Esse aqui é um esquema de uma máquina térmica, tá? A máquina térmica, ela tem que ter uma fonte quente, onde essa fonte quente pode ser qualquer combustível, algo que entre em combustão, logicamente na presença de oxigênio. Pode ser gasolina, álcool, radiação, só que o comum das máquinas térmicas, né, principalmente caldeiras, é madeira e carvão. Então aquilo que entra em combustão é a fonte quente. Essa fonte quente vai estar transferindo o calor, que é o Q1 ou QQ, que é o calor recebido pela máquina. Então a máquina térmica ela vai receber calor, que é o Q1, de uma fonte quente. Como eu expliquei, pode ser qualquer combustível, algo que entre em combustão. Uma parte é convertida em trabalho. O trabalho é o W, tá, galera? Na física, eles utilizam a letra W para representar trabalho. Pode também ser representada pela letra tal. A letra tal em grego, que é essa letrinha aqui, ó. Dá para ver aí, ó. Que é em grego, né? No alfabeto grego, a letra tal. Também pode representar o trabalho. Eu gosto mais de usar o W. Gente, então essa fonte quente transfere calor, essa máquina recebe calor da fonte quente, uma parte realiza trabalho, porém, outra parte, que é a maior parte, é cedida para a fonte fria, que pode ser o ambiente, que pode ser um processo até de resfriamento da própria máquina térmica, né, gente? Porque realmente não é todo o calor que entra na máquina que é convertido em trabalho. Isso não existe. Uma parte ela tem que ser cedida para a fonte fria, que pode ser o meio. Pode ser o meio aqui, onde tá igual a válvula de pressão. Tem que escapar aquela energia, porque senão vai acontecer o quê? Vai explodir de tanta pressão que tem, de tanto calor, vai dar algum problema naquela máquina. Porque, pensa, se não consegue todo o calor recebido ser convertido em trabalho, imagina o que vai acontecer se todo aquele calor ficar dentro daquela máquina sem ser transferido para algum outro local, tá bom? Pessoal, eu não posso falar perder calor, beleza? Porque o calor ele não pode ser perdido. Não existe assim, perdeu o calor, do nada. Existe um calor e ele perdeu. Isso não existe. Você tem que falar corretamente. O calor, ele está em trânsito, é uma energia em trânsito. Então, ele é transferido para um outro material, ok? Olha o carro do picolé, gente. Bem agora. Tomara que ele venda bastante picolé. Então, aqui eu tenho, ó, o Q de calor, T temperatura e o W que é o trabalho. Espero que vocês tenham entendido aqui esse processo, ok? Agora eu vou explicar para vocês como que funciona uma caldeira. Aqui em Franca tem bastante caldeira nas fábricas, né? Então a caldeira, ela vai ter a máquina térmica, desculpa, gente. Aqui eu vou explicar para vocês como que funciona a máquina térmica que utiliza a caldeira. Então essa caldeira ela tá cheia de água no estado líquido, recebendo calor Q1 ou QQ de uma fonte quente que pode ser madeira, por exemplo, carvão. Aí depende da empresa. Esse calor ele é transferido para essa água no estado líquido, que vai receber tanto calor, as suas moléculas vão se agitar, energia cinética, aumenta a energia cinética, o movimento daquela água líquida, e essa água líquida vai passar para o estado de vapor, o estado gasoso, né?
Ou seja, transição de fase de estado líquido para o estado gasoso, devido a receber bastante energia da fonte quente, certo? Esse vapor, ele vai entrar pela tubulação, pelos canos dessa máquina térmica, com bastante pressão, e vai girar a turbina para realizar o trabalho daquela máquina. Gente, o trabalho, vocês pensam aí, usa imaginação. Quando você pega assim e fala, aquela máquina ela tem que fazer certa atividade. Essa atividade que ela tem que realizar é o trabalho. Aquela máquina térmica tem o objetivo de fazer tal coisa. Essa tal coisa é o trabalho. Pode ser fechar e abrir, pode ser girar alguma coisa, enfim. Existem aí determinadas atividades que é o trabalho que aquela máquina vai realizar. E usa a imaginação de vocês, tá bom? Esse W, então, é o trabalho que foi realizado por essa máquina térmica. Mas veja que eu coloquei só 25%, que é uma média, 25%, 30% de trabalho realizado. As outras quantidades, né, de calor recebido vai ser transferida para a fonte fria. Então, ó, recebeu 100% aqui de calor, 25% é usado em trabalho e 75% é cedido para a fonte fria, que pode ser uma válvula de escape para liberar aquele calor para o ambiente, né? Pode ser também um processo de resfriamento, porque pensa, aqui é um calor em alta pressão, aqui é um vapor, né, em alta pressão. Quando chega aqui a gente tem um processo que vai resfriar, que vai fazer o quê? Esse vapor de água, ele vai passar por um processo de condensação, ou seja, ele vai transferir energia do estado gasoso para esse componente, havendo então novamente uma transição de fase do estado de vapor, do estado gasoso, vai voltar para o estado líquido, porque transferiu energia, vamos dizer, perdeu energia, né, para essa fonte fria. E o que vai acontecer? Se você transferiu energia de um determinado estado, se você transferiu, se você perdeu energia, quer dizer que você vai voltar para o estado, vamos dizer, anterior, né? Que seria o estado líquido. Então, esse resfriamento ocorre e volta essa máquina no seu ciclo, né? Então, perceba o seguinte, ó. Aqui, transfere energia da fonte quente para a água, ela recebe tanta energia que ela transita de fase, do líquido para o gasoso. Então, ela está com bastante energia para converter uma parte em trabalho. Outra parte que ela não vai estar utilizando para o trabalho tem que ser cedida para a fonte fria. Porém, esse gás aqui que está com bastante energia, ele vai perder energia para a fonte fria, voltando para o estado líquido, voltando por um momento que tem menos agitação da molécula, que é a sua fase líquida. Vai resfriar todo esse processo, né? Perder pressão para que esse ciclo ocorra. Quando eu falo perder, galera, eu não estou dizendo assim, perdeu, sumiu essa energia. Não, ela transferiu. Então, imagine que aqui está entrando, aqui é gás, ó, com bastante energia. Gás, dentro desse tubo aqui, ó, tem gás com bastante energia. Quando entra aqui nesse cano, essas moléculas de gás aqui
transfere a energia dela para esse processo de resfriamento da fonte fria. Então, há uma transferência de energia do gás para a fonte fria. O que vai acontecer com o gás quando transferiu a sua energia para a fonte fria? Reduz a agitação das moléculas, voltando para o estado líquido. Lembra do outro vídeo, como que eu falei que ocorre a transição de fase? Quem não lembra tem que voltar. Por que ocorre transição de fase sólido, líquido, gasoso? Né? Tá relacionada com a agitação das moléculas, ok? Como aqui ela estava muito agitada e quando entrou aqui ela transferiu energia para a fonte fria, ela vai ficar menos agitada e passar do estado gasoso para o estado líquido e voltando todo o processo. Pessoal, então é assim que funciona uma máquina térmica, ok? Não existe uma máquina que aproveite 100% da energia recebida para converter em trabalho, infelizmente. A média que tem aí, vamos supor, 100% de combustível entrou. Somente uns 30% vai, infelizmente, ser convertido em trabalho. O ideal seria você pôr 100% ali de combustível e 100% de combustível e aquele 100% ser convertido em trabalho. Mas, infelizmente, uns 30% é convertido em trabalho, os outros 70% é liberado aí para o ambiente. É o que ocorre com o nosso carro. Né? O motor do carro é uma máquina térmica, a turbina do avião é uma máquina térmica. Várias indústrias utilizam máquinas térmicas, mas infelizmente a gente coloca bastante combustível em determinada máquina para ela trabalhar. Eu acho que o fato do perder, a gente fala perder porque a gente sente no bolso, né? Porque imagina só, você coloca 1 litro de gasolina no seu carro. Infelizmente, somente 25% daquele combustível que você colocou vai ser usado pelo carro para ele funcionar, né? Funcionar o farol, para poder movimentar, levar você para outro lugar. Os outros 75%, ele é jogado fora, ele vai de volta para o ambiente, né? Eu acho que o fato de perder é perder no bolso que a gente sente, né? Infelizmente é assim que funciona. Aquela gasolina que passa pelo motor do carro lá, somente 25% do que você colocou, propriamente dito, é utilizado pelo carro, gente. Os outros 75% é mandado embora para o ambiente sem ter feito nenhum trabalho, né? Só 25% é utilizado. Assim como ocorreu há 200 e pouco anos atrás, ocorre até hoje. Assim, tivemos algumas modificações tecnológicas nas máquinas térmicas, né? Desde essa época até hoje, porém são modificações assim que não aumentaram drasticamente a proporção de rendimento de uma máquina térmica. Ainda é mais ou menos, tá mais ou menos nessa faixa, né? Um motor de carro, por exemplo, 25% do que foi recebido de combustível é realizado um trabalho propriamente dito, o outro é como se fosse um desperdiçado mesmo, né, gente? Mas fiquem ligados, né? A história mostra antigamente, né, que muitas empresas prometiam aí vender máquinas térmicas que garantiam, né, que aquela máquina funcionava em 100% de rendimento. Colocou ali 100% de energia, tanta quantidade de energia, tudo aquilo ia ser convertido em trabalho, gente. Era tudo lorota, era tudo mentira. Isso não existe até hoje. E a gente tem o grande pesquisador que foi Carnot, que demonstrou num ciclo como que realmente funciona o rendimento máximo de uma máquina térmica. Nem nos dias de hoje, nem o próprio ciclo de Carnot não demonstra que é utilizado 100% da energia é convertida em trabalho. Nem o próprio ciclo fala.
né? O próprio ciclo demonstra que grande parte daquela energia que entra na máquina térmica é infelizmente liberada, transferida para a fonte fria. Até o próprio ciclo de Carnot demonstra isso. Imagina uma pessoa vender, então, uma máquina térmica garantindo 100% de rendimento? Tudo lorota, né, galera? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para que vocês possam me perguntar, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Obrigada pela paciência. Até mais!